Boa tarde, rede. Aqui é a Daniela do Sustenta o Quê? Eu crio conteúdo aqui há 4 anos falando sobre todos os assuntos relacionados à sustentabilidade, então é bastante coisa. Tenho várias séries aqui nas pastas, na guia aqui do Instagram, você tem várias pastas com os assuntos organizados. E quero convidar vocês também para conhecerem todas as opções que eu ofereço, né, de conteúdo, de compartilhamento, de rede também, que tem um link, né, uma árvore ali de links na minha bio, na descrição do perfil. E aí vocês podem encontrar os outros canais onde eu compartilho as lives, né, estão no YouTube. Eu tenho uma rede onde todo mundo pode participar enviando artigos, escrevendo artigos, então é uma rede colaborativa. E eu tenho 2 mentorias também, para profissionais que querem trabalhar com sustentabilidade e para pequenas empresas entenderem como que elas podem ter práticas de sustentabilidade, uma estratégia, né, que esteja alinhada à sustentabilidade. Então, hoje eu vou conversar com o Marenilson, ele é um agrônomo da Embrapa e eu o conheci no Brasil Eco Fashion Week, numa mesa onde eles estavam falando, né, sobre sistemas regenerativos. Então, como que a gente pode, por exemplo, produzir as fibras em sistemas consorciados com alimentos e com isso trazer prosperidade para essas comunidades que estão produzindo esse algodão orgânico. Então a gente tem bastante coisa bacana para conversar aqui. E aí eu espero que vocês aproveitem, compartilhem, convidem outras pessoas também para fazerem perguntas. A gente está falando então, a gente vai conversar, né, sobre esse sistema consorciado de produção de alimentos com outros insumos que podem servir, por exemplo, para a moda, mas a gente pode pensar em outros tipos também, questões aí para a gente conversar. Estou esperando o Marenilson. Cadê ele? Estou online. Será que tá com problema de conexão lá? Então, vem chegando, vamos convidar outras pessoas para essa live. A gente vai estar falando de sistemas agroflorestais e como essa produção ela é importante para a gente entender que os processos de produção e que geram insumos para nós, eles também podem regenerar as áreas onde eles estão. Seja a questão ambiental, né, do ponto de vista ambiental, seja também do ponto de vista social. Sistemas consorciados, eles provém para as pessoas, né, para os produtores, vários alimentos que eles podem consumir, podem vender o excedente e podem produzir outras espécies que servem, por exemplo, para moda, né? A gente vai falar um pouquinho disso, porque a especialidade de pesquisa do Marenilson, deixa eu mandar esse convite aqui, que eu acho que ele deve estar com alguma dificuldade de acessar. Então eu vou convidá-lo. E aí eu estava falando aqui de todas as opções que eu ofereço também, de conteúdo que estão num link, né, na descrição do meu perfil. E eu tenho também uma rede que é colaborativa, onde qualquer pessoa pode estar enviando artigos, né, e participando dessa rede, e eu entrego esse conteúdo para todos os meus seguidores. Deus, eu não tô achando aqui. Tá, tem que estar aqui, né? Então, já mandei para ele. E agora ele chegou. Muito bem. Já tô trazendo aqui o Marenilson para conversa. Olá! Boa noite. Boa noite. De onde que você fala mesmo? Eu moro numa cidade chamada Remígio, na Serra da Barburema. Caramba!
É, É, mas é no Piauí? Isso? Não, é não, na, Paraíba. na Paraíba. Paraíba. É na Paraíba, tá. É, porque é na Paraíba que tem algodão. Eu sabia que era ali para cima, mas não sabia qual estado exatamente que era. Bom, seja bem-vindo então. Eu estava tentando segurar um pouquinho aqui o pessoal, porque tinham várias lives rolando agora. E Não falta live. é, e aí vamos então começar, né, Marenilson? Você tem uma história que eu até pedi para você contar um pouquinho, porque eu tenho uma mentoria de carreira, então eu oriento profissionais que querem trabalhar com sustentabilidade, e às vezes a gente tem pessoas de perfis muito diversos. Então eu sempre peço para quem vem contar um pouquinho também dessa trajetória, como é que você chegou, né, a esse hoje essa posição que você ocupa, né, de pesquisa e tal. E, e aí depois a gente entra no tema, digamos. Tranquilo. Minha origem é rural, né? Hum, Eu sou filho de pequenos agricultores familiares, né? Aqui mesmo nesse município de Remígio, onde eu, apesar de trabalhar na Embrapa há 32 anos, continuo morando aqui, né? olha É que uma opção morar numa cidade pequena, né? Hoje tem 20 mil habitantes, Campina tem nossa. 450 mil, né? Ou seja, essa é uma opção. Sou filho de agricultores familiares. Muito cedo, 13 anos, fui estudar o técnico em agropecuária, numa cidade vizinha aqui, chamada Bananeiras. Uhum. E depois, lá tem colégio agrícola, depois fui fazer o curso de agronomia, que é em outra cidade vizinha, chamada Areia. E depois, com pouco menos de 22 anos, estava completando 22 anos, passei no concurso e entrei na Embrapa. Nossa, muito novo, É, muito jovem. E quando eu chego na Embrapa, passei logo como assistente de pesquisa, né? Que é um cargo de auxiliar, e passei uns 10 anos nessa história de montar experimento, cuidar de experimento e lá vai, pesquisar, ir para campo e continuando na minha vida de rural, né? Morando na pequena cidade, tendo minha roça. E depois, no começo dos anos 2000, eu passei no concurso para pesquisador da Embrapa. E você E tem aí, roça ainda, né? Você ainda tem uma roça tem um sua, né? rosto, tem um rosto, né? E aí, assim, nesse período de servidor público e de roça, Putz. nunca deixei a roça. Sempre tive a roça como opção eu digo assim, né, que a gente tem que aprender a fazer para poder dar exemplo, né? Uhum, Fica muito difícil eu falar de orgânico, de algodão colorido, de algodão branco, se uhum, eu não tiver essa capacidade também de exercitar no meu dia a dia, né? Porque uhum, fica um pouco desconectado, né? E uhum. aí, no começo dos anos 2000, eu fui ser secretário de Agricultura do Estado da Paraíba, fui delegado federal do MDA e Nossa. depois fui diretor nacional de assistência técnica e gestão rural. E na volta para a Embrapa, depois de um tempo fora, e aí a gente viu, ó, a mentora aí disse, a mentora de carreira, Daniela, Maranilson, depois tu ocupou esses cargos de gestão, que danado tu vai fazer agora, né? Aí bateu naquele quadradinho do espaço da minha sala, eu digo, porra, que porra eu vou fazer, né? Aí eu tive que eu sempre trabalhei na pesquisa, estava na gestão e depois, quando eu tive por Brasília e tive na pesquisa, eu sempre achei que a distância entre o conhecimento e a tecnologia e o que as pessoas realmente precisam é muito distante, muito Uhum. longe. Tecnologia possa chegar mais rapidamente àquelas pessoas que mais necessitam, né? E aí eu comecei, como diz na linguagem nossa aqui, comecei a matutar o juízo, comecei a matutar o juízo e Uhum. comecei a construir uma metodologia que envolvesse pesquisa, que é a minha área, né? E ao mesmo tempo envolvesse a parte da extensão rural, que é chegar próximo aos agricultores.
Tá. Porque no caso nosso, nós temos assim, a gente é muito de pesquisar, pode ser laboratório, mas a gente é como se fosse assim, pesquisa, transfere e alguém absorve, né? E eu Uhum. acho que essa distância desconecta, até porque quando muitas vezes você pesquisa em um ambiente que não é tão real, você encontra dificuldade. E aí foi que eu criei uma metodologia chamada Unidade de Aprendizagem e Pesquisa Participativa. Ela divide informações periódicas, né? Seria sobre o tema, e aquele tema a partir dos conhecimentos existentes. Eu Uhum. vou fazer a formação no algodão orgânico. A Uhum. cada mês eu faço um módulo em conhecimento existente. Só que isso é muito pouco. Por quê? Porque as realidades são diferentes. Eu estou na Paraíba, é diferente do Piauí, é diferente de Minas Gerais, e nós temos a incumbência, sendo o Centro Nacional de Pesquisa, está no Brasil todo. Né? A nossa sede é. E pelo fato de estar no Brasil todo, eu preciso ter tecnologias, conhecimento adaptado àquela realidade. Por isso que a pesquisa participativa entra exatamente nesse mesmo propriedade que nós chamamos essa escola do campo, unidade de aprendizagem e pesquisa participativa, pudesse ter conhecimentos e informações de conhecimentos que já existem na academia, na Embrapa, mas ao Uhum. mesmo tempo criasse nas pessoas que estivessem lá essa capacidade de experimentar, de pesquisar. E aí foi que nós, e a partir dessa historinha aí, foi que eu digo, pá, aí eu, né, dei um, dei um plus aí na minha, fazer como na minha carreira, na minha vida, e nisso aí comecei a focar meus esforços em sistemas de produção de algodão orgânico e seus consórcios agroalimentares. Fazendo Uhum. isso dentro da Embrapa, fazendo isso com projetos de parcerias e também fazendo isso dentro da minha roça, né? E aí a Uhum. roça hoje é orgânica, tem certificação orgânica pelo Ministério da Agricultura, né? E também a minha vida também tem esse forte viés agora de trabalhar a questão da agroecologia, do orgânico, dos consórcios, chegar mais próximo das pessoas. Uhum. Mesmo sendo a pesquisa que, teoricamente, não tem essa obrigatoriedade de fazer, de chegar tão próximo, mas nós entendemos, pela nossa vivência, que a gente precisa chegar mais próximo dessa realidade e construir adaptações para que cada grupo possa realmente fazer que as coisas aconteçam. Porque Uhum. se muitas vezes E só para aproveitar, né, que você está falando dessa escola e dessas pessoas envolvidas, esses pequenos produtores e tal, quem quiser acessar isso é via Embrapa ou é outro lugar assim que as pessoas podem acessar? como é que funciona hoje? Vamos pensar a questão da cadeia do algodão orgânico. Como é que funciona? Hoje existe, cada dia mais tem demandas de pessoas querendo ter acesso a conhecimento e principalmente comprar algodão. Uhum. A gente recebe diariamente ligações do Brasil, do mundo. Ó, eu quero tantas toneladas de algodão, eu quero. E a gente começa a mostrar para essas pessoas que essas pessoas precisam encurtar a distância. Ele não pode ser um mero comprador. Uhum. Ele tem que ser uma pessoa que vai interagir na comunidade e possa construir uma produção junto com os agricultores. Uhum. Assim, por que isso? Porque aí vai dar sentido ao que a pessoa está vendendo lá na Vila Madalena, né? Que está Uhum. vendendo que está lá no Brasil Eco O Fashion Fashion Week, Week. entendeu? Porque o fashion, o eco, ele tem que ter muito mais do que o produto. Uhum. Ele precisa ter que aquele produto está cuidando bem da propriedade da terra e também que as pessoas estão bem. Porque se as pessoas não estiverem bem, né? A gente brinca que muitas vezes diz, ó, a vaca está gorda, mas o povo está magro. Isso não interessa, né? Não interessa, Então, né? mas as pessoas procuram você
ou tem um outro canal específico, assim, um site? Como que ela Existe chega? a Embrapa tem um A via, site dela, via porque a Embrapa, Embrapa é ampla, né? A Embrapa é ampla, né? pela E Embrapa, tá? também, e também quando chega demandas na Embrapa, diz, ó, eu estou precisando de informações de algodão orgânico de Ah, entendi. agroecologia. Tá bom. Aí passa o fio para o Maranilson, né? Aí Entendi. eu vou dialogar com essas pessoas, né? Tudo É, você, então. como faz, de que forma faz, o que é que eu tenho que ser feito, explicar para as pessoas que Uhum. para ter uma coisa que possa durar por muitos e muitos anos, tem alguns requisitos básicos que a gente tem que fazer, né? Uhum. Olha, assim, estou muito honrada de te receber aqui, porque como eu fico aqui numa ponta, né, que é do consumidor e das empresas que estão muito distantes sempre, né, de quem produz e tal, eu acho que é muito bom a gente ter essa sua fala aqui e saber qual é o caminho, porque as empresas que me procuram para mentoria, elas têm justamente a dificuldade que você falou. Eu não consigo achar fornecedor do algodão orgânico ou tem limitações nessa produção. Eu acho que a gente pode começar a entrar um pouquinho agora e explicar o que é o sistema consorciado, né? Vamos começar a explicar como é que se produz isso e como é essa tua proposta, né? De trabalhar com sistemas consorciados, quais são digamos, os benefícios, né, desse sistema. Acho que a minha luz Veja, queimou aqui, mas eu acho, não sei. Ah, voltou. veja o seguinte, a minha já queimou, por isso que minha cara está um pouco mais tranquila. Deixa eu dizer, quando você. Porque assim, existe uma diferença entre você produzir numa grande extensão de terra, que é um monocultivo, né? Você Uhum. produz toneladas, né? Nós estamos trabalhando numa região que é semiárida, né? Uma região que é semiárido, e que são com agricultores familiares, que esses agricultores familiares precisam, primeiro, número um, alimento. Comer. Primeiro, alimento. As pessoas precisam comer, né? Uhum. Segundo, alimento para os animais. Porque no semiárido, os animais são até muito mais importantes do que os cultivos. Porque os cultivos acontecem durante 4 meses, 5 meses no máximo. Enquanto os animais têm 12 meses para eles se alimentar e é como se fosse uma poupança para o agricultor, para a família. É como se fosse uma poupança. E terceiro ponto que a gente trabalha é a cultura de renda, porque ele tem alimento, produz o milho, feijão, que pode também vender, produz o alimento para os animais, e o algodão entra como cultura de renda. E o algodão encaixa nessa história toda, por quê? Porque além da renda, que é um produto que vai vender, ele integra o sistema, porque dá alimento para os animais. Mas E esses animais são para ajudar no cultivo ou você diz para alimentar essa família? tem os dois motivos. Tem para ajudar no cultivo e também tem para alimentar as famílias. Ou Entendi. seja, basicamente a composição da propriedade é segurança alimentar das pessoas, segurança alimentar do rebanho e cultura de renda. E é exatamente o algodão entra nessa história, né? Como o Uhum. algodão, que ele no passado nós já tivemos mais de 2 milhões de hectares no Nordeste, éramos o maior produtor do Brasil de algodão. A Uhum. gente produzia basicamente todo o algodão do Brasil era produzido no Nordeste, no semiárido. Só que depois com a chegada do bicudo, com a abertura das exportações, final dos anos 80, começo dos anos 90, começou a expandir por outras áreas. Né? Começou no Mato Grosso, na famosa fazenda de Olacide Moraes, Itamaraty, depois, e hoje, basicamente, o que é de algodão é produzido nas regiões de cerrado, seja é, da região sudeste, centro-oeste e parte do nordeste. Porque aquela região, parte da Bahia, parte do Piauí, parte do Maranhão, também é área de cerrado que chove bem. Lá Uhum. também. E aí, a nossa região precisava ter uma cultura de renda. E sempre foi o algodão essa cultura de renda. Uhum. Só que
com a saída do algodão do Nordeste para outras áreas, a competitividade nossa foi lá para baixo. E a gente precisava de quê? Ter uma cultura de renda que também fosse competitiva, né? Que os agricultores ganhassem dinheiro. E aí a gente começou exatamente esse trabalho com algodão. Começar o trabalho com algodão como cultura de renda e pudesse fazer esse link direto com as empresas. Mas Por aí quê? você diz, vocês agregaram o valor de ser orgânico para poder retornar essa renda para as Também. pessoas dali. Aí É virou. porque veja o seguinte, na nossa região, as pessoas praticamente não usam veneno. Pouquíssimo. Ah, que bom saber, né? Pouquíssimo. É pouquíssimo veneno. Por quê? Entendi. Porque nós estamos numa região semiárida e a pressão de pragas e doenças é bem menor, tá Bom, certo? bom saber. É bem menor. Entendi. Favorece, por um lado, de você ter menos pragas e doença, mas, Hum, por outro lado, você tem uma produtividade menor. Se você tem uma produtividade menor que não tem competitividade, você hum. tem que ter produtos, né, que satisfaça a você, sua saúde, as pessoas que vivem, mas imagine você produzir sem veneno, produzir respeitando a natureza, produzir regenerando o solo e tendo uma cultura de renda. Eu acho Né? que Por até isso, esse termo que a gente usa, né, de praga e, como você falou? É, doenças. pragas e doenças. Na verdade, é um desequilíbrio ali, né? Desequilíbrio, nada mais é do que equilíbrio. É, Esses dias aí eu estava visitando aqui próximo à cidade, que o nome é Santo André, né? é, São Paulo também tem Santo André, né? tem que E entender. lá a pessoa viu uma borboletazinha, uma largatazinha, e disse, agora eu vou botar veneno em tudo, e lá vai. Calma, não é pelo fato de ter uma largata que é praga. Aí fui mostrar a ele o dano econômico, o equilíbrio, como é que se dá. Aí lá, agora. E agora aí você tem que explicar como você monitora. Uhum. Porque muitas vezes, aparece uma, bota veneno, né? Aí você vai ter que mostrar como é que se faz, como é que você vai estar mostrando os custos, o prejuízo para o ambiente, o prejuízo para as pessoas, né? E Uhum. aí você vê que quando você faz a tecnologia e o conhecimento muito desconectado da base, Uhum. dificulta a chegada dessa informação. Sim. Por isso, ter metodologias que aproximem é fundamental, né? Uhum. Fundamental. E dá valor para essas pessoas também, porque quem está lá com a mão na terra, né? Eu faço só compostagem aqui. Quando não chove, eu tenho que cavar o meu buraquinho aqui no jardim. Eu já fico com os braços fortes. Imagina você trabalhar todos os dias numa roça, né? Enfim, com várias, sei lá, várias espécies aí que vai ter que estar sempre monitorando, enfim. Então, eu acho que a gente precisa dar valor para as pessoas que produzem, né? A gente só está comendo aqui porque tem alguém plantando, né? Eu queria que você falou em várias regiões onde estão sendo produzido algodão, né? Para onde se espalhou a cultura do algodão, mas eu queria que você falasse um pouquinho do orgânico, onde é que ele está sendo produzido no Brasil, porque isso também é uma pergunta que o pessoal traz, e quais são os tipos que a gente produz aqui, porque no Brasil Eco Fashion Week eu vi que tem vários tipos de algodão, né? Dos Andes, né? De várias regiões e são diferentes. Então, queria que você falasse um pouquinho disso também. O algodão orgânico do Brasil, ele está, basicamente, eu acho que 90% está na região semiárida. Aí A mesmo. Paraíba, a Paraíba é o maior produtor. Nós temos Ceará, que tem produção, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Piauí. A Bahia tem pouca coisa e hoje um estado que desponta com uma realidade muito boa é Minas Gerais, né? Nós temos trabalhado com as mulheres de Jequitinhonha, Ah, tenho Jequitinhonha. eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho lá. Tive agora recentemente lá, passei uma semana lá com elas, mostrando, trabalhando a metodologia. Por quê? Porque o caso de lá, eles Hum, precisavam de matéria-prima para fazer a tecelagem, a fiação. hum, E aí, para eles trazer essa matéria-prima de fora, descaracterizava
a realidade delas, e também você ia comprar matéria-prima diferente da realidade delas. E aí nós estamos exatamente trabalhando fazendo esse papel lá junto a Tingui, né, que é quem coordena as mulheres de Jequitinhonha, as bordadeiras do costume, né, que é outro trabalho que é feito lá. E também tem, mais ao norte, também tem outro trabalho lá que é feito, a região do Montes Claros também tem um trabalho com algodão, ou seja, mas pega sempre o semiárido. Uhum. Se você observar, pega o semiárido de Minas e a Paraíba. E aí, o apelo, a busca é muito grande. É muita gente vindo à Paraíba, dialogando com os produtores para poder plantar o algodão. E dizendo assim, que o algodão que é plantado sempre tem um acordo de compra e venda anterior. Hoje ninguém planta algodão, por isso que muitas pessoas não entendem. Eu quero comprar tantos quilos, né? E muitas pessoas não entendem que esse contrato tem que ser prévio, né? Tem que ser prévio para dialogar, né? Tem uma visita para a semana, você deve conhecer a Flávia Aranha, né? Sim. Ela vem a Paraíba exatamente dialogar com os produtores para saber até que ponto dá certo ou não essa conversa, né? O pessoal da Quataguás vieram, o Renner já veio por aí, assim, o pessoal da Dalila Têxtil, o pessoal da Têxtil Fio de Jaraguá do Sul, assim, as pessoas vêm, uns conseguem fechar negócio, a Nofio também já tem trabalho aqui na Paraíba, e nos outros estados, a Verte Veja, tem vários estados também, e cada realidade é uma realidade. E aí a gente entra nos tipos de algodão. Assim, a natureza, ela deu essa condição de termos algodão de cores mais escuras, aquele marronzinho mais escuro, até o branco. Nós temos todos esses algodões no Brasil. E nós temos algodões de ciclo anual e tem algodão de ciclo perene, né? Que eram os antigos arbóreos, o antigo mocóis. Aí eu vou destrinchar cada coisa dessa. Quanto mais branco, mais forte e mais capacidade de fiar. Por quê? Porque no passado, quando você tinha um algodão que era marrom, chamava ganga, macaco, e era considerado sujeira. Né? Era considerado sujeira. Em Minas Gerais chama pardo. Né? E aí, no passado, bem passado, as pessoas usavam esse material para fiar. Só que com a chegada do algodão herbáceo, esse algodão, pela baixa produtividade, pela baixa capacidade de fiação, ele foi perdendo espaço. E aí nós temos um algodão que hoje é mais o algodão branco, né? Foi melhorado nesse sentido, mas existem algodões marrons que, pensando e baseado no comprador, ele define. Se, exemplo, você vai comprar um algodão, eu quero um algodão verde. Aí o produtor vai dizer, eu posso plantar o verde custa tanto. Eu posso plantar um marrom mais escuro, que é o rubi e o safira, custa tanto. Aí eu posso plantar o jade ou outro, ou topázio, que é um marronzinho, um cremezinho mais claro, custa tanto. O branco custa tanto. São realidades. Isso tudo tem aqui no Brasil. Tudo isso tem no Brasil. Além desses algodões herbáceos, tem um algodão arbóreo. Né? O Brasil tem condição de produzir um algodão quase idêntico ao pima peruano. Nós temos o algodão arbóreo, que esse algodão, que era o nativo, enquanto o comprimento do herbáceo vai lá 29, 30 milímetros, esse outro chega a 34, 35. Que quanto maior o comprimento, mais capacidade de fazer fios mais finos, né? Ou seja, se eu tenho um algodão que possa fazer um fio 40, 50, eu vou fazer roupa nobre, vou fazer camisa top, vou fazer cama, mesa e banho top, né? Se eu tenho um fio mais curto, aí eu vou ter que fazer um material com a qualidade de um fio 24, para que
eu possa realmente rodar, né? Uma prova disso que o próprio algodão colorido, ele termina muitas vezes fazendo um blend com branco, exatamente para dar mais capacidade e fiabilidade. Ou seja, no Brasil nós temos de tudo isso, né? Os vários tipos de algodão. Agora sim, com a chegada do bicudo, que o bicudo não é brasileiro, os algodões perenes começaram a praticamente ficar latente em extinção. Por quê? Porque o manejo exige o quê? Que você tire da lavoura, que é o vazio sanitário, de no mínimo 30, de no mínimo 60 a 90 dias, todo o algodão existente. Aí eu tenho que tirar esse algodão, né? Se eu tirar esse algodão, aí eu vou melhorar conviver com o bicudo. Só que hoje tem pessoas que não, eu quero esse algodão. Aí é o trabalho da Embrapa começar a trabalhar formas que garantam a produção e que garantam convívio com o bicudo, né? Ou seja, são equações que aparecem todo dia e muitas vezes são equações que a gente acha impossíveis, mas a nossa função é pesquisar e fazer com que a coisa aconteça. Por isso que eu, Maranil, sempre gosto de ter minha roça, né? Porque algumas coisas eu já vou testando lá no meio real, né? Eu já vou dizendo, rapaz, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Vamos por aqui, né? Então, assim, bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber é que quando a gente fala de consumo responsável, né? Eu nem falo de consumo consciente, falo de consumo responsável, e aí as pessoas vão procurar um tecido natural, um tecido orgânico e tal, precisa entender esse processo, né? Porque ao invés de você ter 30 camisetas, né? Você precisa ter 3, 4, 5 camisetas no máximo, né? Assim, 5 peças, enfim. Então, a gente precisa entender isso, né? Porque tudo que a gente fala de sustentabilidade, sempre o povo quer falar, ai, mas não tem escala. Ai, mas o orgânico não tem escala. Fala um pouquinho dessa escala, assim, e se você já falou que vocês não usam veneno porque existe uma condição natural aí do semiárido que também ajuda, né? Ajuda. E qual a importância, então, do certificado nessa história? Da escala e do certificado, né? Vamos falar um pouquinho disso. Antes de falar da questão do consumo consciente, assim, para você ter ideia, quando a malha chega lá na malharia para o fio, faz a malha, enquanto uma malha tinturada gasta 10 litros d'água, a de algodão gasta 1. Ou seja, é a relação de 10 para 1. E muitas vezes a gente está procurando, mas eu queria aquela cor, eu queria isso, né? E muitas vezes ele podia dizer, eu quero essa aqui porque eu estou poluindo menos, eu estou fazendo com que esse produto aqui seja mais de qualidade, né? Isso é fundamental, né? Ó, aí nós temos a questão da escala e das certificações, tá certo? Questão da escala. Esses dias aí eu fui convidado para ir lá diz que é bom para a gente contar as histórias, né? Eu fui convidado lá para a mesa latino-americana da Textile Exchange, né? E que eles trabalham com orgânico. E aí eles chegaram, Maranilson, o que é que eu faço para escalar o algodão na América Latina? Você tem 10 minutos. Eu digo, pronto. Assim, é um negócio. Imagina o que é você sair de 0,02% para 1% de produção no Brasil de algodão colorido, de algodão orgânico, né? Você precisa muita coisa, né? E aí eu brinquei, aqui a gente se vira nos 30, aí a gente vai se virar nos 10 minutos, né? Mas eu vou resumir rapidamente a questão de escalar. Primeiramente, a gente tem que começa pela mudança cultural dos consumidores entender que aquele produto é bacana. Porque se eu não escalar e com preço justo, os agricultores não vão querer, né? Aí você tem que ter sementes, e a gente quando se fala sementes, você viu que eu falei dos tipos de algodão, do trabalho que está sendo feito, da capacidade de criar resiliência, da capacidade de consorciar com milho e feijão, da capacidade de produzir rama. E aí, esse é um trabalho de pesquisa que tem que ser feito junto à Embrapa,
mas junto aos produtores. Isso é fundamental. Aí você tem, ao mesmo tempo que você tem uma semente de qualidade, você tem que trabalhar todo o processo de conservação do solo, da água, para quê? Para que eu não seja uma falsa sustentabilidade, onde eu produzo um produto bom, mas a longo prazo, a médio e curto prazo, eu vou ter uma área que vai ser degradada, né? Por isso que é importante ter os consórcios, as barreiras de proteção, a adubação orgânica, os biofertilizantes, os biocaldos e assim por diante. E isso vai dar o quê? Semente, produzindo, conservando o solo, conservando a água, fazendo consórcio com plantas, né? Isso é fundamental. Aí você vem a parte do manejo mesmo da cultura, né? Hoje, assim, a escassez de mão de obra é muito grande, mas eu não falo o fato da pouca mão de obra, mas eu falo o fato de a gente ter equipamentos e máquinas baseados na realidade, capaz de plantar no rastro da chuva. O que é plantar no rastro da chuva? Aproveitar a chuva, que nossa é sazonal, nós temos no máximo 4 meses de chuva, e nós precisamos aproveitar o máximo dessa chuva. E aí você vai ter que ter a semente deslentada, com flombador, você vai ter ela com biofertilizante, uma pequena máquina, para chover eu plantei. E aí eu consigo aumentar a escala, né? Por quê? Porque eu vou poder, em um determinado espaço de tempo, garantir que essas plantas cresçam, porque nós estamos no semiárido. A maior produção dos algodões do Brasil orgânico é no semiárido. E essa escala também tem um limite, né? Porque a gente precisa entender que tudo na Terra tem um limite, né? Tem um limite, tem um limite. E aí você vê, eu estou dando alguns elementos para a gente aumentar a produtividade, como você disse, até um limite. Até um limite. Porque não dá mais do que aquilo ali. Porque as condições da climática só vai até aquele ponto. Né? As condições de solo, de clima, vai até aquele ponto. Uhum. Eu estou dizendo pequenos ajustes para quê? Para que eu tenha uma maior produtividade e possa ter ações que melhorem minha rentabilidade. Sim. E aí vem a questão de você ter uma máquina de beneficiar, porque no passado, basicamente, todo mundo vendia o algodão em rama, né? Porque aqui tinha entregava ao usineiro, recebia o dinheiro. Só que agora a Embrapa, no final dos anos 90, começando 2000, ela começou a trabalhar o mini descaraçador de algodão, que é descaroça, pluma para um lado, caroço para o outro. E aí o agricultor, em vez de vender o algodão em rama, vende a pluma e fica com o caroço. Semente para plantar no ano que vem. Chegou a chuva, ele está com a semente na hora certa, e parte dessa semente para alimentar os animais. Ou seja, aí você começa a organizar o sistema para que tenha capacidade de escalar. Né? E juntando a isso, você traz o processo de certificação, porque agrega valor ao produto. Aí você pode ter uma certificação por auditoria, por algumas empresas, ou pode ter certificação participativa. Aqui na Paraíba e nas áreas de algodão orgânico, nós temos tanto experiência com certificação participativa, com certificação orgânica, e tem alguns compradores que dizem, não, para mim tudo bem, ele sendo agroecológico já me resolve. Porque aí é uma confiança entre essas pessoas. Né? Porque, de repente, tem uma empresa aqui que vende para a Espanha e ela faz agroecológico aqui, marca de perto, vê como é que funciona e faz o selo GOTS lá. Entendeu? Aí pode ser outra opção que tem opção. Agora, para isso chegar, a gente precisa ter um arranjo institucional onde tem envolvido prefeituras, onde tem envolvido a associação de agricultores, pesquisa, extensão, e que a empresa entenda esse arranjo e queira fazer parte desse arranjo. Assim, a gente não tem encontrado as empresas que compram pluma, é interessante dizer, que compram pluma, fazendo uma intermediação. Elas vão direto à fonte. Vão direto à fonte.
E com isso tem sido muito proveitoso, porque gera um link de confiança com os produtores e está indo, né? Está tendo bons frutos. E todo final de ciclo, né? Dependendo da região, né? Aqui na Paraíba, final do ciclo é nessa época, novembro, dezembro, e chega janeiro, senta novamente produtores, mercado, e define qual o novo preço daquela realidade. Ah, esse ano eu quero mais 30 toneladas, dá para produzir? Ah, não dá, ou dá. E aí você vai negociando e vai construindo essas possibilidades. Agora, esse dá e não dá, a gente também tá. Vocês, como é que vocês estão sentindo aí as mudanças do clima, né? A gente acabou de ter a COP agora, aquela reunião lá que não resolve nada. Mas assim, como é que vocês estão já sentindo no clima essas mudanças? Vem o seguinte, nós, por natureza, nós já somos semiáridos, né? A maioria das áreas nós somos semiáridos. É claro que tem diferentes semiáridos, né? Tem semiárido de 500 milímetros, de 300 milímetros, de 800 milímetros, de 1000 milímetros, mas a situação está extremamente caótica. Assim, muito difícil. Esse ano que nós estamos aqui, 2021, foi um ano muito seco, muito abaixo da média. Regiões que chovia 600, 700 milímetros, choveu 200. Regiões que chovia 800, choveu 300, 400. E mais, tem um detalhe, né? Essas chuvas estão vindo de forma muito, no espaço de curto menor. Já é natural para nós ser 4 meses e ter chuvas fortes e passar um período sem chover. Mas agora, cada vez mais, está sendo desenhado que, tipo assim, ninguém sabe mais a época de plantio, né? E a gente está dizendo, ó, vamos plantar na primeira chuva, né? Por quê? Principalmente o algodão. Porque quando você consegue fazer com que o algodão nasça, dificilmente você perde a lavoura. Pela sua capacidade de resiliência ao clima e pela sua plasticidade. O algodão é diferente do milho, que o milho deu a espiga, cresceu o pendão, né? A parte feminina, a parte masculina. Se na hora de ter a fecundação faltou chuva, perdeu o milho. O algodão não. O algodão choveu, florou, aí passou um tempo, ele ficou ali sofrido, choveu de novo, ele flora de novo e assim vai. Entendeu? Ele tem uma plasticidade. Por isso que o algodão é tão importante para essa nossa região do semiárido, sempre foi e volta agora exatamente com essa capacidade de produzir orgânico, sustentável, regenerativo, né? Agora nós temos que conversar muito e ter muita gente em campo para desatar alguns nós. Nós temos que ter gente em campo. Né, que coisa. E me fala assim, o que vocês estão pesquisando para o futuro, né? Se é essa questão dessa resiliência, já que as chuvas realmente vão impactar diretamente aí vocês, né? E consequentemente todo mundo, o mundo inteiro em tudo. Mas assim, quais são as pesquisas que você está investindo mais agora? Nós temos investido fortemente. Qual o melhor preparo de solo para a nossa região? Porque formar a cama, o berço, para que realmente se dê bem. Aí nós temos a parte de semente, nós temos testado vários cultivares, pensando em produção, mas pensando em resiliência. Por exemplo, se você tem uma cultivar de 4.000 quilos, para nós é preferível, eu digo semiárido. Para o semiárido é preferível ter uma de 1.500 quilos que tenha capacidade de resistência. Uhum. Outra coisa muito forte que nós estamos trabalhando são os biofertilizantes e as biocaudas. Nós precisamos fazer com que isso se torne uma coisa de rotina para as pessoas. Ou seja, o retorno para o solo da retirada, porque toda planta retira, né? Existe um ditado que diz: agricultura não é mineração. Agricultura você tem que tirar e tem que colocar de volta, né? Uhum. E aí, só que nós temos um semiárido. Nós temos muitas vezes dificuldade de colocar
um adubo porque está no período seco, né? E aí, quando o adubo é orgânico, ele tem dificuldade de, muitas vezes, de ser absorvido pela planta. Quando você trabalha com uma biocauda, um biofertilizante, fica show de bola. Por quê? Porque ele tem uma absorção direta. É como se fosse soro na veia. Ele vai direto, né? Esse é um ponto que nós temos que trabalhar. E junto a isso como aplicar, qual o melhor tipo, como é que faz, como é que você compõe isso para o sistema orgânico, como é que você compõe isso para o sistema de consórcio. E aí, pequenas máquinas. Nós necessitamos muito de pequenas máquinas adaptadas a cada região. Porque pequenas plantadeiras. Por quê? Porque nós temos um consórcio. E isso é um item que nós temos uma certa dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes o mercado quer massificar um determinado item, né? E muitas vezes você não consegue adaptar aquela realidade. Por isso que quando eu falei da experiência de você ter conhecimentos e tecnologias existentes, mas você tem que adaptar. Você tem que ir próximo para adaptar para a realidade diferente. E aí, quando a gente olha, então, para todo esse desafio, né? Quais são os apoios que vocês precisam? Assim, quem pode apoiar em quê? Então, assim, o consumidor apoia como? Sei lá, um investidor, o governo? Como é que tem que ser essa fórmula aí? Quem precisa apoiar como, né? Vamos dar um exemplo. Nós temos trabalhado a questão da internet, né? Esse ano eu fiz basicamente toda a formação para as mulheres de Jequitinhonha via internet. Ou seja, nós fizemos via internet. E aí precisava de quê? Vamos ter que adaptar aquela localidade, botar a internet, comprar uma televisão maior, entendeu? Ou seja, a internet é um ponto importante. Agora ela precisa ser adaptada e ser uma internet que vai interferir diretamente na questão produtiva. Assim, que ela vai ser usada para a questão produtiva. É claro que para bate-papo, para tudo, show de bola. Mas, no entanto, nós temos que ter essa internet também pensando que ela pode ser conectada, eu que estou aqui da Paraíba, com o pessoal da Fase no Mato Grosso, que a gente está com trabalho lá também, né? Com o pessoal lá do Jequitinhonha, o pessoal lá da Serra da Capivara. Assim, isso é importante. E aí nós estamos buscando desenvolver também alguns aplicativos que possam ajudar isso, né? Ou seja, no geral, como é que esse arranjo institucional ele melhora? Ele melhora quando as pessoas começam a compreender que o agricultor tem que ser escutado nessa história toda. O agricultor, o produtor, é que, do modo geral, tem os riscos maiores. Vamos dar exemplo. Se eu sou comprador e digo que meu algodão, eu compro algodão, por exemplo, R$20. Aí eu digo para você, se der 1.000 quilos eu compro, se der 5.000 quilos eu compro. Para mim, tranquilo. É 20 conto. R$20. Só que para o agricultor, ele tem todos os riscos de aparecer um inseto praga, de não chover na hora certa, ou chover demais. Ou seja, por isso que entender esses riscos é também valorar esse produto, né? É valorar esse produto. E, ao mesmo tempo, começar a dar incentivos para que esses agricultores cada dia possam produzir com sustentabilidade e preservar mesmo a natureza, né? Preservar mesmo a natureza. Isso é fundamental. As prefeituras, do modo geral, onde tem parceria, têm ajudado muito na logística, do corte de terra, do transporte, né? As pequenas máquinas de descaroçar também, esse é um ponto que nós temos que avançar mais. Nós já temos muitas pequenas máquinas espalhadas pelo Brasil e pela América Latina, mas nós temos que avançar mais. E hoje é conhecer a realidade para poder valorar. As pessoas que vão comprar, o consumidor, as empresas têm que conhecer essas realidades. Porque quando ele conhece a realidade, ele, isso aqui vale a pena. E que use, né, esse
essa realidade, para também chegar ao consumidor. Não vejo problema nenhum nisso, né? Uhum. Assim, tem muitas empresas que contam a história de onde veio, onde Uhum. comprou, o preço que foi, tranquilo. Não tem questão. Isso não é Eu questão. fico pensando assim, sabe, Maria Nilson, porque quem tem, eu acho que essa capacidade nesse, desse tamanho, assim, são as grandes, né? As grandes empresas é que têm uma capacidade de criar programas que deem um apoio mais completo para vocês. Então, eu não sei, eu fico meio em dúvida, né? Porque eu sou da pessoa que tô focada em comprar do pequenininho, tipo, saber de onde veio direitinho. Eu tenho, por exemplo, uma lingerie que eu compro que ela vai aí comprar, ela também fez todo esse processo da Flávia e tal. Aí você valoriza aquilo, em vez de você comprar três, você consegue comprar duas, uma, não sei o quê. E aí divulgo. Mas eu acho que quem consegue ter uma rede maior de conexões, né, para chegar nesse suporte e desenvolver realmente os programas com vocês, são as grandes empresas, né? Mas eu desconfio muito dessas empresas ao mesmo tempo. Então, eu não sei, foi bom você ter a sua visão, né? Porque aí a gente começa a pesar um pouco também na nossa análise crítica, né? A gente são importantes também, digamos, né? As empresas também são importantes. Se ela valorizar realmente o pequeno produtor, chamar ele para Também. conversa, né? Incluir ele no desenvolvimento tecnológico e tudo mais, aí pode ser que dê jeito, né? Assim, isso não quer dizer que esse seja a saída Hum, só. Assim, eu vejo vários agricultores dizendo, ó, eu queria aqui que o meu algodão virasse camiseta aqui para o meu povo. Eu vejo agricultores dizendo isso, né? uhum, Só que aí, por isso que quanto mais gente entender como é que tá, como é essa logística, como é que funciona, hum, isso vai melhor. Por exemplo, hoje a Paraíba tem um Senai, que já hum, tem uma pequena, em relação às grandes fiação, já consegue fiar pequenas quantidades. Por exemplo, legal. algumas empresas já dizem, ó, eu vou a Paraíba, eu vou dialogar com o Senai, eu acho que ele faz meu fio, porque quando está no ponto do fio, aí você tem N possibilidade de fazer malha, né? N possibilidade. A questão maior é a questão do fio, né? Você como faz um fio de qualidade? E aí, quem sabe, né? Você pega um grupo de pequenas empresas que resolve fazer investir, Juntos. né? A Tem possibilidade. parte mais bonita é essa, assim, que eu acho que eu também estou nesse caminho, sabe, assim, de parar de fazer as coisas sozinho e começar a fazer com vários parceiros. Eu acho que eu estou estudando isso também, né, que são os sistemas regenerativos, e ele fala muito isso. A gente precisa aprender a colaborar. Eu acho que você falou disso o tempo todo. A gente está nos últimos minutinhos. Não sei se tem mais alguma contribuição que você queira fazer, algum chamado. Fica à vontade, suas palavras finais aí, últimos Ah, minutos. eu só quero agradecer essa oportunidade de a gente estar dialogando, né? Para Nossa, públicos demais. diferentes, né? Isso é muito bacana e dizer que a gente está à disposição lá na Embrapa. É, pode me ligar, pode passar e-mail, pode passar zap, que a gente pode dialogar. Assim, eu brinco assim, eu não consigo resolver muita coisa, mas primeiramente eu boto os encaminhamentos. Funciona assim, vai lá e faz, vai lá e faz. Eu não tenho como fazer muita coisa, mas pelo menos encaminhar e dizer como é que funciona, eu, eu vejo isso muito. E dizer assim, gente, que tem espaço para pequenas empresas. Agora, para entrar nesse mercado aí tem que ser de forma organizada, né? Tem que ser de Uhum. forma Aí eu vi. compartilhada, compartilhada. Agora dizer que o conhecimento é para todo mundo, É para é para todo mundo. todo mundo. O conhecimento está para todo mundo. Nós somos empresa pública, né? E quando eu não estou na empresa, eu estou na minha roça. E aí a gente bate papo, conversa, dialoga e que Uhum. esse conhecimento possa ser expandido aí para muitas e muita gente. Eu vou jogar isso Obrigado. aqui em alguns grupos que eu tenho de grupos de empresas de impacto, que tem um monte de gente lá querendo criar soluções, por exemplo. Dessa forma que a gente conversou aqui,
quem sabe, né? Dar uma luz ali em alguém, vai pesquisar isso. Grupo também da universidade, que eu estou cursando ali, o mestrado e tal. Então, os pesquisadores também. Eu vou jogar nesses Quem teve, grupos aí essa ideia. Vamos ver. quem teve, eu tive na USP, começo de 2020, começo de Hum, 20, né? Eu passei lá, conversei com algumas pessoas, e a Larissa, né, teve aqui na Paraíba, nossa, pesquisando, conhecendo, vendo de perto como é que colhe algodão. A gente sempre diz, ó, vai lá, é. a- aproveita, vê como é que funciona, né? Porque Aham. de repente dá uns insights aí na cabeça que as coisas aparecem, né? E a Sim. gente precisa dessas coisas que esteja fora da normalidade, né? Uhum. Porque se estiver dentro da normalidade, já está feito, né? É, isso aí A já gente tem, né? precisa, já tem. A gente precisa ter algumas coisas que saia de dentro da caixinha, né? É isso aí. Saia de dentro da caixinha. É Ah, isso olha, aí. fico à disposição também aqui o que você quiser divulgar, quando você quiser precisar de algum chamado, algumas coisas para eu divulgar, estou à disposição. Te agradeço imensamente. Vou com prazer compartilhar mesmo isso, e ver se a gente planta essas outras sementes de ideias. Pois tá bom. Obrigadão. Brigadão, prazer. Boa noite para Prazer. você. Boa noite.